9h37 em Mato Grosso do Sul. E agora a gente conversa com o desembargador Sérgio Martins, presidente eleito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Ele vai falar como será a atuação à frente do TJMS a partir do ano que vem. Aqui na bancada comigo, o repórter Eduardo Penedo, também para fazer essa entrevista. Bom dia, desembargador. Obrigada pela presença aqui na CBN Campo Grande. Bom dia. Eu quero primeiro saudar todos os ouvintes da Rádio CBN Campo Grande, Rádio FM 93,7. Daniela, é uma satisfação muito particular da minha parte estar aqui com você, com o Eduardo, né, e com o Anderson e o Geniel, e me fazer acompanhado do Carlos Kuntson, que é um grande amigo e que nos tem auxiliado muito lá no Tribunal de Justiça. Então, eu estou à disposição, quero me colocar, para esclarecer tudo aquilo que for necessário, muito à vontade, e agradeço a forma como fui já recebido aqui, que me agradou muito. Muito obrigado. Eu e o Eduardo aqui já lembrando, né, Edu? Sim, da época que a gente entrevistava ele, né? Fazíamos reportagens, né? Bom, acho que com a imprensa, já adianto aqui que acredito que o senhor não vai ter problema algum, porque já atendia a imprensa, né, quando ocupava outras funções, e com muita tranquilidade também para responder as perguntas, com muita disponibilidade. Quero manter esse mesmo relacionamento. Esse é um dos propósitos da nossa gestão, manter esse relacionamento transparente, franco, né, procurando esclarecer tudo aquilo que houver, que for necessário esclarecer. Então, já adiantando, né, mesmo antes de tomar posse, estou aqui para conversar com vocês. Eu começo perguntando quais serão os desafios e as prioridades que o senhor vê ao assumir a presidência do TJMS. Puxa, são muitos. As nossas... Eu cheguei até no dia da eleição, rapidamente, ao agradecer, fazer uma pequena indicação dos caminhos que nós vamos procurar dar para a nossa administração. Eu costumo dividir em temas, né? E estava falando sobre questão de obras, porque agora eu passo por uma atividade que é de administração, que é administrativa, que não é a jurisdicional. Na questão de obras, o atual presidente e os outros presidentes que antecederam foram muito efetivos. O nosso poder judiciário, eu estava resumindo, em termos de fórum, nós temos 55 comarcas. Em termos de fórum próprios do poder judiciário, nós temos 55 comarcas. Dessas 55 comarcas, nós temos 53 fóruns que são próprios. Então, a princípio, não há necessidade de construir mais fóruns, gastar dinheiro com fóruns, né? São só 3 comarcas que não têm fóruns, que são Dois Irmãos do Buriti, Angélica e Coronel Sapucaia. Sendo que Coronel Sapucaia tem um prédio muito novo que foi construído pela prefeitura e nós estamos servidos de fórum lá. Porque antigamente era normal, até porque o estado é recente, tem só 40 anos, um pouco mais de 40 anos, e era normal as administrações do Poder Judiciário se preocuparem em construir fóruns, né, para abrigar os serviços da Justiça dignamente para atender os jurisdicionados. Então, eu penso que isso aí eu não posso incluir nas minhas prioridades, com apenas 2 exceções. Nós temos já uma programação bem definida, já de algum tempo, para construir um novo fórum em Maracaju, porque Maracaju cresceu muito, hoje é uma cidade muito pujante, já foi escolhido lá um terreno, que foi doação, e está previsto no orçamento, porque o orçamento de 2003 não é feito por nós, pela minha administração. Eu só vou ter um orçamento em 2024, que será esse sim meu. Mas esse 2023 já é feito pela administração anterior. Quer dizer, eu já herdo esse orçamento para executar. E lá há uma previsão orçamentária para a construção desse foro, lá de Maracaju, e muito provavelmente eu vou evidentemente analisar isso quando eu assumir lá, mas eu vou dar andamento a isso para ver se construo lá.
E a segunda prioridade, nessa parte de obras, é a reformulação praticamente total do Foro de Campo Grande. O Foro de Campo Grande, ele tem 10, ele foi construído quando foi achado essa solução, que ali era, acho que muitos se lembram, uma cadeia pública, e foi um pouco até adaptado, e aí na época, como não se tinha uma outra opção, foi construído para ter uma permanência, uma duração de em torno de 10 anos. Nós já, de lá para cá, já se passaram 22 anos. Então, não que o prédio seja ruim, ou seja pequeno, tal, mas ele perdeu a funcionalidade dele, mormente porque o Judiciário de Mato Grosso do Sul, ele fez uma inovação muito importante, depois nós podemos falar sobre ela, que foi a criação da chamada CPE, né? que é o processamento chamado processamento eletrônico, que é um grande cartório que funciona lá no Sijus, onde estão localizados os juizados especiais. E esse grande cartório acabou por levar para lá os servidores que funcionavam nos cartórios do fórum, não só daqui, como também dos fóruns do interior. Então, por exemplo, os cartórios daqui do Fórum de Campo Grande, que tinham, em média, para atender os advogados, a população, os jurisdicionados, em média, 8, 9, 10 servidores, passaram a ter, até porque isso foi regulamentado, está normatizado, passaram a ter 2 analistas e 1 chefe de cartório, ou seja, ficaram apenas com 3, além do juiz e assessoria do juiz. Então, quem vai lá no cartório, no Fórum de Campo Grande hoje, vê um cartório físico muito grande e vazio. Parece até que ninguém está... É um negócio meio assim, parece até fantasmagórico. Não é possível. Ou então fica achando que ninguém vai trabalhar. Mas não é. É porque os servidores foram deslocados lá para a CPE, que fica num local à parte. Então, essa mudança, essa modificação, implica, e até é o caso de se aproveitar, para repaginar o fórum, né? Primeiro, porque ele necessita de uma reforma. Segundo, porque nós temos que diminuir esses cartórios que ficaram grandes, aumentar o espaço para as salas de audiência, assessoria dos magistrados, que elas ficavam numa salinha muito apertada, e até do próprio gabinete do magistrado, quer dizer, tornar mais funcional, né, esse atendimento lá. Até porque hoje os advogados e mesmo as partes já não têm tanta necessidade de ir lá no balcão fazer as consultas, porque hoje quase tudo é virtual, é eletrônico. Então, essa remodelagem eu pretendo fazer isso na primeira parte, que é obras. Eu não sei se eu estico nisso aí, porque tem mais um ponto que é fundamental. A atual administração já está também um pouco avançada, mas não do ponto de vista prático, né, aliás, concreto, mas já está fazendo licitação e uma série de outras coisas, no sentido de instalar, de suprir toda a energia do Poder Judiciário no estado todo com células fotovoltaicas, né? Então, isso vai caber à minha administração, vai ficar provavelmente tudo encaminhado, mas quem vai fazer sou eu. E eu quero, num período de 2 anos, talvez até em menos, eu quero transformar, até por uma questão de ambiente, de atendimento às questões ambientais e também de economia, né? E a ideia, né, porque eu venho acompanhando isso, né, a ideia é ter uma usina, uma parte vai ser feita uma usina, já foi escolhido um terreno aqui próximo da Gameleira, onde vai ter uma usina, uma mini usina, que vai atender, de modo geral, os prédios. E vai ter também uma outra parte, uma segunda parte, que vai ser no teto dos prédios próprios do judiciário, né? Então, por exemplo, eventualmente, eu não sei exatamente, lá no tribunal, que tem um prédio que o teto é propício, talvez lá possa ser feita, se instalar os espelhos e
as placas, né? E aqueles prédios que não são propícios para isso serem atendidos pela usina, né? E isso ser distribuído. E também no interior a mesma coisa, dependendo de cada prédio, se faz a instalação das placas e outros se troca, né? Permuta com a empresa de energia e eles fornecem e a nossa energia vai então para lá. Então, isso em termos de obras, né? É o básico. O resto é pequenas reformas. O tribunal, até vou fazer minha posse agora, e procurei lá o Palácio Popular da Cultura, está em obras, não vai terminar tão cedo, e eu optei por fazer a posse da nossa diretoria no próprio tribunal. Nós temos um plenário, vocês conhecem, que é muito pequeno, né? Ali não cabem, entre os três plenários, o maior e os dois menores, não dá 356 pessoas, né? Então é muito pequeno. Mas eu optei por fazer lá. Então, essa solução de plenários, porque não é só para a questão de solenidades, é inclusive para o nosso dia a dia, eles são pequenos para o nosso dia a dia, né? Então, também vou estudar uma forma de resolver isso. Não sei se vou conseguir, porque talvez seja necessário construir um outro prédio lá no Parque dos Poderes. Mas é isso. Nós estamos conversando agora com o desembargador Sérgio Martins, que é o presidente eleito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Desembargador, o Tribunal de Justiça, em outubro, ele concluiu o cronograma de instalação de mandados eletrônicos das centrais compartilhadas de mandados em todas as comarcas do estado. O senhor acredita que com isso o processo ocorrerá de forma mais rápida? Isso é uma das intenções do senhor de dar mais celeridade no Tribunal de Justiça, nos processos? Não tenha dúvida. O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, quando eu falo Poder Judiciário, eu me refiro ao Tribunal de Justiça, que é quem comanda o Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário, ele tem sido elogiado, inclusive, no Brasil todo, e nós somos, inclusive, acionados aqui para receber em visita pessoas de todos os tribunais. Ele tem sido, assim, muitas vezes inovador e está sempre adiante em algumas medidas que ajudam a impulsionar o andamento dos processos. Eu arrisco a dizer, eu não tenho esse número aqui exato, até perguntei para o cara, mas eu vou checar, mas arrisco a informar que nós estaríamos entre os 5, 6 primeiros tribunais do país em termos de agilidade, né? Tem lá o CNJ, os controles disso, os selos de eficiência, né? Então, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, com certeza, o tribunal é um dos mais ágeis em termos de julgar. No primeiro grau nós temos um pouquinho de, alguns lugares tem alguns gargalos, mas implementada essas medidas, nós estamos encontrando alguma dificuldade ainda, né? É lógico que tudo isso eu coloco no condicional, porque eu ainda vou tomar pé mais a fundo quando eu assumir. Nem tudo, embora eu já tenha passado por vários desses departamentos e tudo, já tenho uma noção geral do tribunal, até porque como corregedor eu tive, né, uma atuação nisso. Mas um dos problemas que nós temos que resolver, e isso é uma prioridade, né, dentro da primeira pergunta, é fazer funcionar plenamente, otimizar 100% a central de processamento de dados, a chamada CPE. Porque o que é a CPE? Acho que vocês têm essa noção. A CPE foi uma ideia, foi idealizada lá atrás, na administração do presidente na época, Joinildo, e depois foi se dando sequência a essa CPE, que é, na verdade, um grande cartório, né? Ao invés de você ter, no caso, os mandados, ou qualquer outro ato elaborado lá no cartório de Fátima do Sul, pelo servidor que está lá, a maior parte dos atos que o cartório tem que praticar para que ele entre no processo, certo? Para intimar as partes, para entrar no processo, para dar impulso para que o processo possa
ir mais rápido, ele, ao invés de ser preparado lá, o servidor ter que chegar lá e fazer no computador, ou qualquer forma para colocar no processo, ele é feito na CPE. E a CPE só simplesmente envia, e já envia direto, não para o servidor fazer essa juntada. Ela já envia, como os processos são eletrônicos, ela já envia direto para o processo eletrônico. E já disponibiliza para o advogado, para a parte, para o Ministério Público, para o próprio juiz, se o caso for do processo ser inconcluso, para algum despacho, alguma decisão. Então, mas o que ocorreu? Quando a CPE foi instada, né, e a ideia era essa, assumir todos os cartórios, porque ela veio assumindo aos poucos. Primeiro ela começou Campo Grande, papapá. Aí, de repente, agora mais no final, ela resolveu falou assim, não, vamos passar tudo para a CPE. Hoje, salvo engano, não tem mais nenhum cartório no Estado, nenhuma vara que já não esteja na CPE. O que ocorreu? Entupiu a CPE. Né? Então, há uma reclamação justa de advogados, de partes, tal, que eles dizem assim, pô, meu processo não anda, minha vara não, o processo está lá. Não... Por quê? Porque a CPE não está dando conta. Né? Aí, só para terminar. E o que ocorre? Mas isso, e aí, como resolver? Bom, a primeira reivindicação foi, não, precisa de mais funcionários. Tá, aí foi feito o concurso, que já está aprovado, homologado, e o presidente agora está chamando entre 50 a 70 servidores para a CPE. Bom, mas isso vai precisar que esses servidores passem por uma formação para poder aprender a trabalhar lá, porque a gente que vem de fora. Vai demorar aí 2, 3, 4 meses. Bom, aí eu já vou estar no comando. E eu quero fazer, então, uma reestruturação, porque não é só gente. Você pode ter 1000 pessoas trabalhando, mas não funciona, né? Ou fica embolado. Então, quero fazer uma reestruturação, quero fazer a CPE funcionar plenamente, otimizada, para dar conta disso e aí melhorar mais ainda a nossa performance em termos de rapidez nos andamentos processuais, inclusive nesses pontos que foram levantados, que já estão implantados, e também na questão que sempre sai na imprensa da robótica. Né? Então, por exemplo, a robótica, a CPE é o local onde a robótica vai funcionar. Hoje, nós já temos lá 2 robôs praticamente implantados. Robô, quando a gente diz, é um programa de software, que foi uma empresa que foi licitada, está lá fazendo esse trabalho, mas ela pode desenvolver 10, 20, porque, na verdade, cada robô é para executar um tipo de... Ele é programado para executar um tipo de ato, que é repetitivo, que evita que o funcionário tenha que ficar praticando aquele ato. O próprio robô já identifica, chega lá, ele analisa o processo, verifica qual é o ato que tem que ser praticado, ele já tem o modelo do ato, ele produz o ato e já dispara o ato para o próprio processo, o próprio robô. Então, quer dizer, o servidor ele é ocupado para coisas mais complexas, mas que o robô não pode fazer. Mas, lógico que isso tem um custo, né, para desenvolver esses robôs. Por enquanto tem um e meio, na verdade, acho que nem o segundo está totalmente pronto, mas eu quero dar uma sequência nisso para poder, junto com os novos servidores, transformar totalmente operacional, da melhor forma possível, e aí, se nós já somos rápidos, tornar mais rápida ainda a prestação jurisdicional. Desembargador, a gente tem aí 3 minutinhos antes do repórter CBN, que vem de meia e meia hora. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao projeto, né, vindo do TJMS para aumentar o salário dos juízes. Trata-se de uma gratificação que deve ser paga a um magistrado que cumprir designação cumulativa ou exercer uma missão de natureza extraordinária.
Quando se fala nisso, muitas vezes isso gera uma discussão, algo relacionado, uma polêmica, né? Auxílio transporte, por exemplo, isso também foi questionado um tempo atrás. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Não vou me estender muito na pergunta, que eu quero que o senhor aproveite aí esses últimos minutos antes do repórter CBN para falar em relação a isso. Perfeito. Eu não sei se você está se referindo ao auxílio acervo, porque nós temos uma legislação que permite se pagar uma gratificação por acervo, né? Quantidade de processos que estão sob o cuidado do juiz ou do desembargador. Não sei se é isso que você está... Esse projeto... Pode complementar. Não, na verdade, desembargador, é assim, substituir o outro desembargador nas funções. Então, ele pega todas Mas esse projeto eu não conheço ainda. Ele está Tá tramitando na Assembleia Legislativa. Não conheço. Não lembro, pelo menos, dele. Eu sei que... Bom, a questão do acervo, isso não é nem uma questão nossa aqui. Isso já foi implantado nacionalmente. Todos os tribunais, tudo tem essa questão do acervo e aqui... Mas o que o senhor pensa disso, assim, né? Aí, independentemente desse projeto que esteja aí tramitando na Assembleia, mas como é que o senhor vê isso? Porque toda vez que se fala, que se anuncia algum novo auxílio para os juízes, e a gente já passou por várias situações relacionadas a isso, o senhor tem alguma... Não, isso eu vou ser simples e direto no meu pensamento. Todas esses acréscimos, sejam que nome eles recebam, na verdade são tentativas de solucionar um problema que surgiu lá no passado, que foi o problema quando se transformou a forma de remunerar a magistratura, e não foi só a magistratura, o Ministério Público, outros servidores de nível como fiscais de renda, delegados, procuradores, promotores, etc., que quando veio a emenda constitucional que estabeleceu os subsídios. Os subsídios, eles pareciam uma coisa muito boa naquela época, inclusive eles aparentemente deram um ganho assim para essas carreiras, mas com o tempo o subsídio que era para, digamos assim, dizer ninguém pode ganhar mais do que isso e ninguém pode ganhar mais do que o teto, o subsídio caçou uma coisa que era fundamental em qualquer carreira. Ele caçou o direito adquirido daqueles que, por tempo de serviço, que era o famoso quinquênio, né? E hoje, por exemplo, você tem um magistrado de primeiro grau, não que eu sou contra o salário dele, pelo contrário, mas ele está ganhando mesmo, e às vezes mais que um desembargador. Hoje um juiz em início de carreira, por exemplo, recebe em torno de 27 mil por mês. Até 27 mil, dependendo, pode ser até mais. Então, o que ocorre? Aí, o que aconteceu? Por exemplo, um desembargador, que não é meu caso, meu pai trabalhou, meu pai foi desembargador, foi juiz de carreira, foi presidente do tribunal aqui, foi presidente do Tribunal de Justiça no Mato Grosso, foi desembargador lá no Mato Grosso Antigo, então ele tinha mais de 35 anos de carreira, então ele tinha o quê? E é uma pessoa que trabalhou, não foi E naquela época se andava em estrada de terra, enfrentando e tal. E aí ele trabalhou 35 anos e acumulou 5 quinquênios, certo? E teria que receber o salário mais os 5 quinquênios. Ele não tem mais os 5 quinquênios. Ele tem o subsídio, certo? E isso acontece com muitos magistrados, os já aposentados e mesmo na ativa. Nós temos magistrados na ativa que tinham 32 anos, que são desembargadores hoje, que teriam 4 quinquênios e quase completando. Eles não têm mais, eles estão igual a todo mundo. Então, qual a valorização que esse magistrado tem para permanecer ou para se sentir estimulado depois de chegar no fim da carreira dele e ele receber o mesmo que um juiz que está começando? Então, começam a vir essas soluções para tentar
através de medidas, porque não tem jeito, você teria que devolver, você teria que acabar com a emenda que criou o subsídio. E, aliás, há uma PEC no Congresso Nacional, a PEC 63, exatamente retomando o subsídio. Isso não é só da magistratura, todas as carreiras de Estado querem isso, porque também o diplomata tinha, o fiscal, todos tinham esse quinquênio, né? E lá no governo Fernando Henrique foi criado essa ideia do subsídio, que parecia uma ideia muito boa, né? Só que isso fez o quê? Achatou. Porque quem vai começar agora, ele se submete. Eles vão fazer o concurso, vou ganhar X, certo? E eu não tenho o que reclamar, né? Se eu vou ganhar pouco, não importa, é meu, eu quero fazer o concurso. Se eu não quiser, eu vou fazer outra coisa da vida. Agora, quem estava na magistratura, ele foi pego ali no meio, não pôde fazer nada. Ele ia fazer o quê? Até se entraram, na época, muitas entidades entrou com medida no Supremo para questionar a constitucionalidade disso, etc. Mas não prevaleceu a emenda. Então, eu não posso dizer que eu sou contra. Enquanto isso não for resolvido, eu sou a favor. Eu vou procurar, desde que não haja ilegalidade, eu vou ver, até vou me informar sobre isso. Essa ideia, eu tenho mais um segundinho, essa ideia de criar alguns auxílios de substituições ou de ocupação de direção, como presidência da comissão da Câmara tal, e ter uma remuneração por esse exercício da atividade administrativa, ela já existia, e ela existiu e chegou a ser implantada. Aí o CNJ, num caso de Mato Grosso do Sul, num PAD, um processo administrativo disciplinar, pegou e vetou. Então aqui parou de pagar. Parou de pagar. E isso, salvo engano, não depende nem mais de Assembleia, porque quando o tribunal aqui implantou isso, que não paga já, desde que o CNJ mandou parar, salvo engano, já estava na lei estadual. Então, não precisaria de outra lei. O que tem é um ato administrativo do CNJ dizendo que não pode, se for isso que você está falando, né? Agora, se você me perguntar, eu vou lhe dizer com toda a franqueza, eu vou tentar, porque isso foi uma decisão de uma integrante, uma pessoa que integrava o comitê há um tempo atrás e tal, talvez ela tenha... Era importante. Aí eu vou tentar, vou ver se eu consigo, vou entrar com requerimento e ver se o CNJ rever essa posição. Se ele não fizer a revisão, paciência, fica do jeito que está. A gente trouxe, assim, como exemplo, né, essa questão da Assembleia ter recebido esse projeto para o aumento do salário. O Eduardo até explicou aqui, detalhou, essa pergunta estava prevista para a gente fazer, né, Edu? Mas, na verdade, o que a gente queria saber, no geral, qual era a opinião do senhor em relação a essa questão, quando se fala sempre, às vezes as pessoas chamam, às vezes, de penduricalhos, né, mas, enfim, a gente está falando aí... de maneiras de se aumentar a remuneração, de auxílios, muitas vezes as pessoas questionam. Então, era importante a gente saber o que o senhor pensa disso, como novo presidente do Tribunal de Justiça, como presidente eleito, né? E muito, muito obrigada, né, pelo senhor responder aqui para a gente, trazer essas informações, tanto em relação a como será a sua atuação à frente do TJ e também sobre o que o senhor pensa em relação às gratificações. Esse foi só um exemplo, mas era para saber no geral. Só para completar, se for pensar exatamente só em inflação, o salário da magistratura no Brasil todo, ele está defasado hoje em 50%. Então, se você fosse falar assim, não, vamos corrigir o salário, teria que dar um aumento, esquece penduricário, teria que dar um aumento de 50% no mínimo, para poder botar o salário na hora do dia, né? E eu acho que se você propor hoje um aumento de 50%, vai haver uma chiadeira total na população, porque os salários já são razoáveis, vamos falar a verdade, nós não podemos dizer isso. Mas se for botar na ponta do lápis, é no mínimo 50%. Desembargador Sérgio Martins conversando ao vivo aqui com a gente na CBN Campo Grande, presidente eleito do TJMS, passa então a ocupar essa função aí a partir do ano que vem. Obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço a Rádio CBN e a simpatia de vocês. Disponham sempre que puder. Obrigado, desembargador. 10 horas e 7 minutos em Mato Grosso do Sul.